começar, né? Nós vamos ter, cada um vai fazer a sua apresentação, né? E depois nós vamos ter o debate, vamos ter a plenária e depois eles fazem, né, as considerações. Então, professor Nivaldo. Eu quero, na pessoa da nossa presidente, Rita Josinho, saudar os meus parceiros aqui da mesa e saudar a todos. É um motivo de contentamento para nós do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco poder ter o privilégio de falar com um público tão qualificado quanto este e que trabalha exatamente com temáticas que também dizem respeito e muito ao trabalho que o Comitê da Bacia faz no seu dia a dia. Para isso ele foi criado. O tema água e desenvolvimento regional é um tema bastante amplo. E o que é que ele tem a ver com a Bacia do São Francisco? Tem tudo a ver. Mais da metade da bacia do Rio São Francisco está inserida na área do nosso semiárido. A nossa bacia tem algo em torno de 615 mil quilômetros quadrados. Isso corresponde a cerca de 8% do território nacional. E há um recorte do nosso semiárido que tem algo em torno de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, essas duas grandezas se encontram e interagem entre si, assim como o banco, que tem como uma área de atuação a região Nordeste, parte de Minas Gerais e se prolonga também até o Espírito Santo. A nossa bacia tem um território que se estende desde o Distrito Federal até aqui na foz do Rio São Francisco, exatamente na região que divide Alagoas de Sergipe. E lá em cima tem um pequeno pedaço de Goiás, um pedacinho do Distrito Federal, mas basicamente está inserida em parte do território de Minas, da Bahia, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então essas grandezas se encontram. E é difícil você imaginar qualquer estratégia de crescimento econômico, de desenvolvimento, se você não se debruça sobre este cenário maior. Pois bem, mas antes de entrar no tema propriamente dito, tem duas perguntas que a gente precisa se fazer neste momento. Todos estão percebendo que nós entramos em outro século, em outro milênio, mas entramos também em uma outra época do ponto de vista climático. Por coincidência, a mudança de século e de milênio deu início a, digamos assim, aparição de uma nova era climática, só que é uma era de extremos climáticos. Se discute muito qual é a origem disso, e foi por razões da ação humana, sobretudo do processo de industrialização que se estende há mais de 200 anos. Outros atribuem isso a outras causas, mas o que nos interessa aqui é que hoje há uma evidência de que nós ingressamos numa era de extremos climáticos, onde as secas serão cada vez mais severas e prolongadas, e as épocas de cheias, quer dizer, das chuvas, serão cada vez mais concentradas e destrutivas. Não por acaso eu estava lendo um número ali, e dos trilhões que custam ao país e ao mundo os desastres naturais, o Nordeste responderia por algo em torno de 48% dos desastres, dos prejuízos dos desastres naturais nos últimos tempos, sobretudo em função dos prejuízos que nos causam as estiagens. Isso é uma evidência. Entretanto, o debate sobre o aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura da Terra, que vai nos causar muitos desafios,
ele virou uma espécie de justificativa para tudo que acontece, evidentemente, como resultado dessas catástrofes naturais, sobretudo das estiagens e das cheias concentradas. Mas será que a culpa é realmente, não é, dessa nova era de extremos? Porque essa era de extremos climáticos ainda está, digamos assim, em pleno desenvolvimento. E aí se faz a pergunta, é de fato isso que está acontecendo? Claro que é, há uma evidência concreta de que essa nova era de extremos climáticos vai, durante o século XXI, nos causar grandes desafios e nós vamos ter que enfrentá-los. Mas hoje é lícito se perguntar se é só isso, e efetivamente não é só isso. A nossa percepção é de que a crise hídrica no Brasil é sobretudo uma crise de gestão. E este é um assunto que precisa ser discutido. Existem os novos tempos climáticos, existem, mas sobretudo a falta de gestão é que nos conduz, evidentemente, a enfrentar todas essas dificuldades, sobretudo nessa região, e vocês que interagem com o público produtor sabem muito bem disso. Mas, ora, se a crise é de gestão hídrica, há um outro debate. Muita gente se inclina a culpar a lei nacional e a legislação nacional dos recursos hídricos pelo que está acontecendo. Daí inúmeras, não é, tentativas e ideias de modificar a legislação. O Brasil é um país que troca de legislação como a gente troca de camisa. Mas é lícito de perguntar, é a lei que tem defeitos? Ao contrário, a Lei Nacional dos Recursos Hídricos é um dos melhores diplomas legais que esse país já aprovou. Se ela fosse o roteiro de um filme, estaria aí uma grande aventura da água que nós poderíamos fazer conjuntamente. O problema é que é um maravilhoso roteiro, mas de um filme que nunca é executado. Então a nossa percepção muito clara é que a questão da gestão hídrica é de fato que está no centro da crise atual. E a solução só pode ser uma, é retirar a lei da gaveta. Quem ainda não leu a Lei 9433 pode se dar esse trabalho, não vai demorar muito tempo. É uma lei muito sucinta, ali estão os princípios da nova política, as suas diretrizes, os seus instrumentos de ação e, sobretudo, as atribuições do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que é um sistema que tem toda uma lógica de construção, mas que precisa ser, de fato, consolidado. Portanto, na nossa percepção, essas duas questões são fundamentais e nós vamos nos encontrar com ela ainda ao largo aqui do nosso debate. Bom, a outra coisa que nós precisamos nos debruçar é sobre a questão do semiárido brasileiro. Sem dúvida, todos sabem que é uma área de grande vulnerabilidade. Mas o semiárido brasileiro nunca foi efetivamente levado a sério. As nossas famosas elites políticas, econômicas, seja lá o que for, se é que a gente pode chamar isso de elite, de fato desprezam a área do semiárido, porque acham que ali é um monte de terra seca e de mato seco que não serve para nada. É evidente que tem notícia que ali moram milhões, ou aqui, estamos exatamente aqui inseridos, mas isso evidentemente nunca chegou de fato a ser levado a sério. Isso é um engano, é uma estupidez, porque a região semiárida brasileira é uma das que tem, comparando com as suas similares, um dos maiores graus de viabilidade. O problema que falta é, de fato, conhecer o semiárido, os seus potenciais e, efetivamente, elaborar um projeto nacional para o semiárido que nós não temos até hoje. Não temos um projeto para o nosso semiárido. Então, a cada período de grande estiagem, a catástrofe é grande. Desarticula a economia, leva as pessoas ao desespero, É, de fato, uma ausência política, de políticas de Estado, de políticas públicas, que não vão dar certo se forem conduzidas dentro da lógica de que você entrega isso a municípios falidos, a estados que não dialogam entre si, e a
uma enormidade de agências, de órgãos públicos, enfim, que fazem os seus próprios planejamentos como pequenas caixinhas, mas que não se articulam em um grande projeto nacional para uma área tão importante. Em uma área de uma riqueza inimaginável, a começar pelo seu bioma, que é o bioma da Caatinga, que hoje, por sinal, no ingresso nessa era de extremos climáticos, será de grande importância para a solução dos desafios que nós teremos pela frente. Porque exatamente é a vegetação do semiárido que está muito mais adequada do que as outras para enfrentar situações climáticas de extrema severidade no que diz respeito, né, à questão da água. E não só isso, é porque o nosso semiárido é também uma das regiões do planeta de maior incidência permanente de energia solar. E não se pode falar de água sem falar de energia. Tratar da água dissociado da questão da energia, evidentemente, é um equívoco que vai nos levar a um impasse muito grande. Se você juntar a energia solar e a potencialidade que nós temos, e o fato de que, apesar de toda restrição hídrica, nós temos água suficiente, pelo menos para dar um modelo de desenvolvimento sustentável para o semiárido, se nós fizermos isso, evidentemente encontraremos uma solução conjunta para uma área tão importante como essa. Porque além da vegetação, além de ter, evidentemente, recursos hídricos suficientes para um modelo adaptado ao semiárido, nós temos ali também riquezas minerais. Temos uma população hoje preparada para isso, temos desenvolvido através da academia e da comunidade técnica, não é, inúmeros processos de convivência com o semiárido, e a própria população, secularmente ali vivente, tem também experiência para, de fato, construir esse projeto que falta. Mas um projeto nacional é diferente do projeto e do planejamento de um estado, de um município isoladamente. Tem que ser o fruto do conjunto da inteligência que trabalhe efetivamente nessa direção. Para a questão que nós vamos, então, discutir, dois biomas são fundamentais. O bioma da Caatinga, que eu já falei, e o bioma do Cerrado. O bioma do Cerrado está sendo impiedosamente devastado. Para dar origem a fronteiras agrícolas, não temos nada contra a agricultura de grande escala para exportação, nem muito pouco contra a agricultura familiar, a agricultura de pequeno ou médio porte, seja ela o que for. Entretanto, a agricultura no Brasil tem que se fazer em termos sustentáveis e respeitando a legislação ambiental do país, porque senão nós estaremos construindo o precipício onde nós vamos mergulhar. Devastar o cerrado para dar origem a essas fronteiras intermináveis que agora se inserem numa coisa chamada Matopiba, que muita gente nem sabe o que é isso. Matopiba são as regiões de Cerrado do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, que estão sendo efetivamente devastadas sem nenhum critério. Por que sem nenhum critério? Porque os estados e a União não fazem cumprir a legislação ambiental e de recursos hídricos existente no país. Então nós estamos em uma situação em que as fronteiras agrícolas vão avançando, mas sem respeitar, evidentemente, a sustentabilidade deste avanço. E por isso o Cerrado paga caro. Temos uma política hoje, mais ou menos em desenvolvimento, para proteger o bioma da Amazônia. Até porque o mundo inteiro está de olho na floresta amazônica. E isso é bom. Porque o Brasil não precisa mais derrubar nenhuma árvore sequer. Temos 70 milhões de hectares de áreas devolutas e abandonadas. Não precisamos mais devastar a floresta. No caso da Amazônia, temos essa atenção internacional, isso é bom. Mas isso tem um efeito colateral, porque isso cria uma
cortina de fumaça e as pessoas não percebem que do lado do bioma amazônico, o bioma da Caatinga e do Cerrado estão sendo devastados, com repercussões terríveis para o futuro do nosso país. E nós precisamos tomar imediatamente consciência deste processo. Ali no bioma do Cerrado, exatamente em Minas Gerais, que era chamada Caixa d'Água do Brasil, já não é mais, ali nascem as principais bacias desse país. Não só a bacia do São Francisco, o Rio São Francisco nasce ali, como o Rio Paraíba do Sul, por exemplo, que é quem leva a água para as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Todos esses rios nascem ali, inclusive parte da bacia amazônica também depende disso aí do Cerrado. Então o Cerrado é o coração pulsante, evidentemente, das nossas bacias. E no que diz respeito ao São Francisco, não só as suas nascentes estão ali em Minas Gerais, mas também o coração da bacia do São Francisco e do Rio São Francisco ali também está, que é exatamente o aquífero Urucuia, que fica exatamente no oeste da Bahia, onde a fronteira está avançando com a maior agressividade possível, com uma exploração irresponsável da água subterrânea daquele aquífero. E aquele aquífero responde por todo o escoamento de base do Rio São Francisco, dos meses que vão de março a abril até outubro, novembro. Então é importante reter essas questões, porque elas são fundamentais e estratégicas para o nosso trabalho. E o terceiro elemento estratégico desse cenário do semiárido do Nordeste, que seja, foi o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, como eu já disse, tem uma área de drenagem de 636 mil quilômetros quadrados, são 507 municípios que têm territórios dentro da bacia. Os estados, como eu já falei, um pedaço do Distrito Federal, Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal, uma população calculada entre 18 e 19 milhões de habitantes. Cidades como Belo Horizonte estão dentro da bacia do São Francisco, porque Belo Horizonte está na bacia do Rio das Velhas, que é um dos principais afluentes do São Francisco. Então está na nossa bacia também, né? E os seus biomas que estão ali. O Rio São Francisco responde por 70% da disponibilidade hídrica da região Nordeste e ainda atende ao norte de Minas Gerais, e tem toda uma situação decisiva para o nosso semiárido, porque é de fato o único curso de água que atravessa essa região semiárida. Portanto, este ativo do nosso território, ele é fundamental. Nenhuma política de desenvolvimento pode ser pensada ou executada sem levar em conta essa questão que é absolutamente fundamental para o nosso futuro, que é o Rio São Francisco. Então, quais são os grandes desafios que nós temos no contexto dessa bacia e, sobretudo, da questão do Rio São Francisco? Todo mundo sabe quais são as soluções. O Rio São Francisco acumula 500 anos de degradação, de ocupação desordenada do solo. Foi a primeira estrada que adentrou o coração desse país. A colonização começou pelo Rio São Francisco, porque naquele tempo não havia estradas. Mas desde então as pessoas começaram a construir as casas com o quintal voltado para os rios. O que é um engano, um equívoco cultural. Se você for na Europa, as casas estão construídas de frente para os rios. Aqui é o contrário, porque o rio aqui sempre foi tratado como fossa, como lixeira, como despejo para qualquer tipo de afluente e o que seja. Então essa é uma questão de ordem cultural. E não foi diferente com o São Francisco, ao contrário. São 500 anos de devastação das suas florestas, de ocupação desordenada do solo, e agora estamos colhendo os frutos, evidentemente, dessa prática. E o que é que